Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que vocês pediram e é um assunto que eu conheço de diversos lugares que pessoas sim acabam nos perguntando. E se você ainda não é casado, você também vai passar por isso e é importante que você saiba lidar. O assunto é sogra, de acordo com a Torá. O que a sogra se representa, o que ela significa, qual é a relação que a nora deve ter com a sogra, como nós devemos encarar. No Brasil, o costume é comparar a sogra com um monstro, com algo ruim, com algo que não é desejável. Mas a Torá nos mostra diferente. Primeiro nós começamos dizendo o seguinte: é importante entender o que se passa na cabeça da sogra. E você, sogra, é importante entender o que se passa na cabeça da nora, da esposa do seu filho. Primeiramente, nossos sábios ensinam que a mulher, ela se esforça muito, sem limites, pelo seu filho. Quantas noites as nossas mães não acordavam para nos fazer parar de chorar, para nos dar comida, para trocar a nossa fralda? Quanto esforço não existe em cada ser humano que anda por aí da sua mãe. Essa mãe, num futuro, ela vai se transformar numa sogra. E é importante entender que nos olhos daquela mulher, ela está entregando todo o esforço que ela fez para outra pessoa. Então é óbvio que se você não der o reconhecimento necessário, é o primeiro ponto para uma relação destrutiva entre você e a sua sogra. Agora é importante entender que existe diferença entre sogra da mulher e do homem. Ou seja, quando o homem, o filho da sogra casa, sim? Ou seja, nós temos aqui Miriam, o filho dela, casou. Miriam agora virou a sogra da esposa do filho dela, a nora. É muito mais difícil para uma mulher criar um homem durante tantos anos de vida e depois entregar ele para uma outra mulher e não receber nada por isso. E eu não estou falando de receber bens monetários. Eu quero dizer você reconhecer. O reconhecimento de que ela é a mulher que criou esse seu marido. Se você não passar para sua sogra que ela é muito importante na criação do seu marido, se você não elogiar a sua sogra, vai ser muito difícil vocês terem uma boa relação. Nos olhos da nora, diversas vezes a sogra, ela sempre quer colocar o dedo, ela sempre quer colocar a mão na vida do casal, ela sempre quer dar palpite. Isso acaba causando divergências, isso acaba causando briga. E o marido, quando ele não sabe direito o que fazer de acordo com a Torá, ele diversas vezes acaba defendendo a mãe na frente da esposa, defendendo a esposa na frente da mãe. E aqui nós temos outro motivo para brigas e discussões. E eu, tanto como advogado rabínico, tanto conhecendo os casos do Beit Din, existem diversas vezes que a separação do casal se dá por causa da sogra, principalmente pela sogra do homem, ou seja, pela mãe do homem, a sogra da mulher. Porque o homem não sabe direito como lidar com essas duas mulheres da sua vida. E a mulher, ela não soube dar o respeito necessário para a sogra, e a sogra não soube respeitar o espaço da nora. Então eu já falei, você como nora deve dar respeito para a sua sogra. Você como nora deve respeitá-la como a sua própria mãe. E assim diz a nossa halachá. A halachá da Torá nos ensina que assim também como o homem e a mulher devem respeitar o seu pai e a sua mãe, eles também devem respeitar o seu sogro e a sua sogra. E eu provo isso para vocês do versículo no livro de Shmuel. O versículo no livro de Shmuel, nós estamos em Shmuel, capítulo 24, versículo
11. Shmuel, capítulo 24, versículo 11. Shmuel 1. David Amelech fala para Shaul. O rei Shaul, ele era sogro de David. David Amelech fala no versículo 11: meu pai, veja, e também veja como eu cortei a ponta da sua capa. Daqui nós vemos que David Amelech chama Shaul de pai. Explicam os nossos legisladores que, e assim é o costume entre os Yehudim, chamar a sogra e o sogro de pai, porque dessa maneira você dá o respeito necessário e dessa maneira você consegue criar uma relação harmoniosa entre a sogra e a nora, entre o sogro e o genro. Então, muito importante que você, como nora e como genro, saibam como tratar a sogra. Você, como sogra, o que eu tenho a dizer é: deixa o seu filho em paz. É verdade que você é a mulher da vida dele, mas o homem, ele tem duas fases na vida dele. A primeira fase é a fase onde ele recebe, e a segunda fase é a fase onde ele dá. O versículo diz no livro de Bereshit: a pessoa tem que, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se juntar com a sua esposa para ser somente uma carne no seu filho que virá dessa relação. Ou seja, a Torá nos diz: você deve deixar a sua mãe e o seu pai. E aí você me perguntará: mas existe uma mitzvah de dar honra e honrar os pais e as mães. Como pode ser que a Torá nos diz para largar? Então a intenção é: você deve largar como principal mulher da sua vida a sua mãe. Agora a principal mulher da sua vida é a sua esposa. E você tem que deixar isso claro para sua mãe, sem magoá-la, e simplesmente explicar que é óbvio que ela cozinha melhor. Você não fala isso na frente da sua esposa, mas você explica para sua mãe que é óbvio que ela cozinha melhor, que a comida dela é aquela comida que fica na sua memória de criança. Mas agora você tem uma esposa e com ela você quer construir uma família, e você também precisa pedir a opinião dela para tomar decisões antes de pedir a opinião da sua mãe. E você deve honrar mais a sua esposa do que a sua mãe. Porém, é óbvio que você jamais deve faltar ao respeito com a sua mãe, muito menos com a sua esposa. De qualquer maneira, nós vemos que é importante entender qual é o esforço que cada um colocou para que nós possamos saber como devemos nos relacionar. A Torá nos ensina que o respeito que deve ser dado entre uma sogra e uma nora é tão grande que ele pode levar a pessoa a ganhar o Olam Abá dela. Nós vemos em Ruth, na Megillah de Ruth, nós vemos que Naomi, que era sogra de Ruth, ela está constantemente ajudando Ruth. Naomi, a sogra de Ruth, ajuda constantemente a que ela consiga casar de novo, a que ela consiga construir uma família, a que ela consiga se converter para a Torá. Nós vemos que quando existe de verdade um respeito mútuo e não existe uma competição pelo filho entre a sogra e a nora, aí as duas podem ser verdadeiramente uma alavanca uma para a outra, e as duas crescem como pessoa. Nós vemos também o profeta Michá, ele fala pra gente, o profeta Michá, ele fala pra gente que no futuro, quando Mashiach vier, e infelizmente é isso que começa a acontecer hoje em dia, as pessoas vão perder totalmente a vergonha uma das outras, as pessoas vão perder totalmente qualquer limite de respeito mútuo. E aí, diz o profeta pra gente, quando ele quer nos elucidar todo o desrespeito que vai existir na época de Mashiach. E ele fala pra gente no capítulo 7 do livro de Michá, versículo 6. Pois um filho, versículo 5 eu vou começar. O versículo 5 fala: não acreditem nos seus parceiros. Não confiem em pessoas importantes. Até mesmo daquela que deita em seu colo, guarde as suas palavras. Ou seja, você não pode confiar nem no seu companheiro, nem na sua própria esposa. Diz o profeta no versículo 6. Pois um filho desrespeita o pai. Uma mãe, uma filha, se levanta contra sua mãe.
e uma nora se levanta contra a sua sogra. Nós vemos aqui outra vez a comparação entre filho e pai, filha e mãe, e nora e sogra. A relação boa entre a nora e a sogra depende única e exclusivamente da nora. Quando a nora ela sabe respeitar e ela sabe entender que aqui se trata de uma pessoa mais velha, se trata de uma pessoa que passou muito mais anos com o seu marido do que você, e você dá aquele respeito necessário, aí você pode fazer com que a relação seja boa. É óbvio que as sogras também devem saber o limite para não colocar o nariz demais na casa, também a orelha. Não é à toa que tem orelha de sogra, porque elas acabam escutando coisas que não era para elas escutarem, e elas acabam dando também um palpite que não foi pedido. De qualquer maneira, quando a pessoa ela se trabalha, aí ela não faz parte desse versículo, e ele cumpre a Alahá, que diz que nós devemos respeitar a sogra e o sogro, que nem o nosso pai e a nossa mãe. Essa é a chave para uma boa relação em família, seja com a sua família, e seja para aquela família que você adquiriu através do casamento com o seu marido. E Eiratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou.